Olá, pessoal. Aqui é a professora Wanda, a professora de Geografia, e hoje a gente vai dar continuidade às aulas de Geografia do oitavo ano, na unidade 2, Dinâmicas da População Mundial. A gente iniciou o conteúdo falando sobre a população em números. Vimos alguns conceitos como crescimento vegetativo, significado de taxa de natalidade, de mortalidade, taxa de fecundidade. Vimos como essas taxas são calculadas e qual a importância de compreendê-las, certo? Vimos também o crescimento da população e a transição demográfica. Compreendemos que a transição demográfica ela tem algumas fases, né? Começando pela pré-transição até a transição completa. Compreendemos em sala quais são as partes do mundo que já passou por essa transição demográfica, quais são as partes do mundo que ainda está em transição, certo? E hoje a gente vai ver o ponto 2 do conteúdo, que é a distribuição por idade, que já demos início em sala de aula, e vamos finalizar com o envelhecimento da população. Vamos lá? A distribuição por idade. Pessoal, a população mundial pode ser analisada pela distribuição das pessoas em grupos de idade. E a gente vai compreender que há diferença na distribuição da população entre países e regiões do planeta Terra, certo? Então, vai haver país que apresenta taxa de natalidade elevada, portanto, assim ele vai apresentar a maior parte da sua população formada por crianças e jovens, e tem outros países que vai apresentar uma taxa de natalidade e de mortalidade muito baixa. Né? A população, no caso aí, vai ser formada principalmente por adultos e idosos. E isso vai mexer principalmente na questão econômica do país. A gente vai entender por quê. Nesse gráfico, né, a gente vê o mundo e regiões, o percentual da população nos grupos etários de 2017. Nós analisamos em sala e resolvemos até uma questão sobre esse gráfico, certo? Que ele vai apresentar por continente as faixas etárias. Então, o que a gente pode perceber e analisar a estrutura dessa população de acordo com os continentes? A gente vai começar pelo continente africano, certo? E a gente vai perceber que o número maior aqui da sua população é a faixa etária de 14 anos de idade, certo? E a gente vai compreender também que aqui a menor parte da sua população é a população acima de 60 anos de idade, então os idosos. O que a gente pode entender a partir dessa análise só do continente africano? É que ele tem taxas de natalidade alta e as taxas de mortalidade alta também, e uma expectativa de vida muito baixa, já que a quantidade de idosos é pouca, certo? E isso vai ser um problema. Se eu tenho taxas de natalidade descontroladas e de mortalidade também, a gente tem que compreender o porquê, né? Quais são os motivos para isso acontecer. Aí a gente vai pegar um extremo, por exemplo, a Europa. A Europa tem as taxas, a faixa etária menor, a segunda menor no caso, até 14 anos de idade, né? E também de 15 a 24 anos de idade. Então, são taxas, a quantidade menor. Aí a gente vai perceber que as taxas de natalidade são pequenas, ok? E a gente vai ver um aumento aqui, ó, em comparação à África, que acima de 60 anos há um número maior. Então, expectativa de vida muito melhor do que no continente africano. E a gente sabe por quê. Porque os países na Europa, né, os países europeus têm uma condição socioeconômica muito melhor, que disponibiliza acesso à saúde, a saneamento básico, para a população, né, muito melhor, em condições muito melhores do que no continente africano. Então, a gente vai ver essa diferença aí, ok? Vamos para frente. Envelhecimento da população. O que vai ser o envelhecimento da população, né? É um aspecto da dinâmica da população mundial, né?
A gente vai compreender aí o aumento da expectativa de vida e da proporção de idosos naquela população. Tá? É bom a gente compreender, trazer para o nosso Brasil, por exemplo, que a esperança de vida era de 45 anos em 1950 e passou para 73 anos. Então, houve uma melhoria aí, né, registrado no censo 2010, uma diferençazinha na esperança de vida, na expectativa de vida do brasileiro, e isso se dá pela melhoria principalmente do sistema de saúde, né, o acesso à saúde, os cuidados aí ao longo da vida. Também a melhoria social, como eu já citei, o saneamento básico, por exemplo, que evita a população adquirir doenças, né? Então a gente observa o gráfico. Esse gráfico está disponível na página 48 do nosso livro, certo? Mundo, expectativa de vida ao nascer por regiões. Ele traz uma projeção, ele trouxe os dados de 1975, uma projeção para 2050. E o que a gente vai analisar de modo geral, pessoal? É que a expectativa de vida em todos os continentes ela tende a aumentar. E isso é uma característica positiva. Porém, a gente vê um crescimento diferente entre essas regiões do país, entre os continentes. Vamos analisar aí o primeiro, o continente africano, porque a gente sempre pega os extremos, aquele de crescimento menor e aquele de crescimento maior, por exemplo. Aí eu pego aqui a África, que é essa daqui, ó, e a gente vê que ele tem um crescimento considerável até 2050, teve uma queda aqui no de 2000 para 2005, e depois um crescimento considerável, mas em comparação às outras linhas, que correspondem aos outros continentes, o crescimento dele é muito pequeno, certo? Aí eu pego aqui a América do Norte, ó, que está no topo do crescimento, da expectativa de vida, seguido da Oceania e da Europa, né? São pontos no nosso planeta que apresenta condições socioeconômicas mais envolvidas do que a África, né? Então, o que a gente vai perceber? Que a partir de 1975, a expectativa de vida ela aumentou em todas as regiões, certo? Com redução das disparidades entre elas. Então, a gente vai ver que vai ter uma diferençazinha apenas da África para o restante, né? Os outros vai ter a diferença muito pequena. Então, as projeções para 2050 apontam que a África ela terá o maior crescimento de esperança de vida. No entanto, será o único dos continentes em que o tempo médio de vida da população será inferior a 75. Então, vai ter um disparado no crescimento aí da expectativa de vida, só que mesmo assim ela vai apresentar uma expectativa de vida muito mais baixa, ó, 70, né? Pouco acima de 70, enquanto os outros, ó, acima de 80 aqui, a América do Norte, tá? Então a gente vê essa diferença, ok? Proporção dos idosos, né? Com o aumento da proporção dos idosos aí e da expectativa de vida, a gente vai compreender que vai ter grandes avanços sociais, principalmente na saúde dessa população, no qual vai se cuidar, né? E vai ter uma expectativa de vida maior. No entanto, vai ter um problema que é a redução das pessoas em idade ativa, da PEA, que a gente viu, né, da população economicamente ativa, e isso pode apresentar uma crise econômica, certo? Por quê? Normalmente, a gente vai já dar uma olhada numa pirâmide etária para compreender isso, e galerinha do 8º ano, foi uma atividade para casa para a gente analisar duas pirâmides etárias totalmente diferentes, né? Que normalmente quando o topo da pirâmide, que são os idosos, enlarguecer, a base que são as crianças e jovens vai diminuir, porque na medida que a expectativa de vida de um país aumenta, a melhoria de vida da população mais velha aumenta, as taxas de natalidade vai diminuir, certo? Essa daí é a transição completa. E isso vai ser um problema no futuro porque a população economicamente ativa vai ser menor, que é aquela população que contribui, né, com os impostos que movimentam todo o capital no país.
E também vai ter que haver uma demanda muito maior de investimentos para essa população idosa, né, especificamente na saúde, como casas de repouso, projetos sociais e culturais, porque tem que dar atenção a essa população, certo? É importante destacar que em muitos países desenvolvidos, né, que é essa estrutura que vai ser apresentada nos países desenvolvidos, não esqueçam, as políticas públicas voltadas aos idosos ajudam a promover boas condições de vida para essa parcela da população. Então, eles se preocupam realmente, certo? Só que, no entanto, essas e outras conquistas sociais têm sido apontadas como fatores que levam alguns países europeus a crises econômicas nos últimos anos, né? Que é o que eu coloquei aqui, ó. Diante dos avanços sociais que vão conseguir com o aumento da proporção de idosos, o aumento da expectativa de vida, em contrapartida vai ter a redução da PA, consequentemente uma crise econômica, e a gente vai já entender por quê. Esse gráfico aqui, essa tabela, aliás, esse quadro que vai mostrar países com número elevado de idosos em milhões no ano de 2017, ele está apresentado na página 49 do nosso livro, certo? E eu quero que você analise que todos os países que estão presentes aqui são países desenvolvidos e eles vão apresentar uma parcela muito grande de idosos na sua população, né? Então vamos aqui para o percentual, ó. O que vai se destacar a população japonesa com mais de 27% da população de idosos, né? Seguido da Alemanha com 21%, depois Itália, França com 19,7% e o Reino Unido com 18,5%, certo? Aí é o percentual da população idosa em relação à população total do país, ok? Os dados foram coletados da ONU no ano 2017. Então vai ter toda a preocupação com a previdência social, a gente tem que lembrar disso também, né, com aposentadorias. Então, os governos eles tendem a rever o tempo de contribuição dos trabalhadores, né, e da idade mínima para a aposentadoria, a fim de evitar a diminuição das contribuições previdenciárias, certo? Vamos para frente. Aqui, os países que envelhecem, né? A tarefa de casa da última aula foram duas pirâmides, né, etárias do Brasil para a gente analisar, uma de 1985 e uma projeção para 2085. E era para vocês fazerem um comentário sobre a diferença. A gente não tratou sobre pirâmide etária em sala de aula, mas era tipo uma sondagem para ver se vocês compreendem a estrutura sem necessário eu ter que explicar, certo? Eu espero que vocês já tenham feito em casa. Aí a gente vai compreender aqui, aí vocês revêem o que vocês colocaram no comentário sobre essa pirâmide, certo? O que vai apresentar na primeira pirâmide? A gente vai ver que o que vai mudar principalmente é a base da pirâmide e o topo, né? A pirâmide etária é um gráfico para representar a faixa etária e também a proporção, né, de acordo com a faixa etária, de homens e mulheres de um território, ou de um país, né, normalmente. Então, ó, a primeira de 2000, ela realmente apresenta um formato de pirâmide. Em países menos desenvolvidos, o formato da pirâmide ainda é muito maior, né? Porque a base dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos é muito mais larga. Porque o que é a base? Ó, vejam que nessa lateral é a idade da população. Então, começando de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, esses números eles podem mudar, tá? Que é a idade, mas vai ser sempre mais ou menos nessa faixa etária. Os países subdesenvolvidos eles vão apresentar essa base muito mais larga, porque é a taxa de natalidade descontrolada, certo? Já os países subdesenvolvidos que já passaram, aliás,
Os países desenvolvidos que já passaram pela transição demográfica vão apresentar o contrário. Ainda vendo aqui na de 2000, aí tem a parte do centro, que é a população adulta, que é a PEA, certo? A população economicamente ativa, um pouco mais larga, e é importante ter essa população aqui um pouco mais larga. E o topo, nesse caso, é estreito. Então, está dizendo que a expectativa de vida da população é baixa, o número de idosos no país é pequeno por causa das taxas de mortalidade, certo? Que são altas. Aí a gente vai ver aqui, ó, uma projeção para 2030. Alguns países já apresentam essa estrutura aqui, tá? Uma base mais estreita, que no caso é a taxa de natalidade em queda, e a gente sabe o motivo. A gente viu em sala de aula que as taxas de natalidade e fecundidade estão baixas, principalmente por causa da mulher, né, inserida no mercado de trabalho, do uso dos anticoncepcionais, né, dos contraceptivos, dos cuidados médicos, também do custo da criação das crianças, principalmente num país predominantemente urbano. Então, tem vários fatores que vão influenciar na quantidade de filhos por mulher, que vai influenciar na taxa de natalidade do país, certo? Nesse caso aqui, ele ainda apresenta, ó, de 2030, a parte da população economicamente ativa ainda larga, né? Porque a gente tinha a base aqui, ó, anterior, larga. Lembrem-se, a base ela vai para o meio e, consequentemente, vai para o topo, ok? Aqui ainda não é um problema, e a melhoria do topo, ó, enlarguecendo, que é a expectativa de vida aumentando, melhorando, a população idosa, né? Tendo expectativa de vida maior. Já em 2050, a base extremamente estreita, levando em consideração ainda as quedas, né? A queda da taxa de natalidade. Aí a gente vai ver uma diminuição aqui, pessoal, ó, 20 a 24, né? 25, 29, 30, 34, 40 a 44 anos, que é a população economicamente ativa menor, diminuindo, e a sua base, aliás, desculpem, o topo largo, cada vez mais largo. Então, quando ela está numa estrutura na qual o seu topo vai ser muito mais largo do que a sua população economicamente ativa, vai apresentar crises econômicas, tá? Porque vai precisar, pessoal, de população economicamente ativa para poder sustentar o sistema previdenciário, ok? Então, eu espero que a partir dessa explicação desse slide, vocês revejam aquelas pirâmides que vocês levaram para casa, que eu pedi para colar no caderno, e corrijam qualquer errozinho no comentário de vocês, tá? Agora vocês ficam com a agenda de geografia, muito simples. No livro de geografia, eu quero que vocês resolvam a página 66 e a página 67, certo? Na próxima aula, a gente vai ver distribuição espacial da população. E é muito bom esse conteúdo, juntamente com a questão do campo e da cidade, certo? A questão do êxodo rural, de forma da população mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um beijo.